Ok. Bom, já coloquei para gravar, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai entrar numa quarta unidade, que é as redes geodésicas. Qual é o objetivo dessa unidade? Como a gente viu então, nas unidades sobre levantamentos, mesmo os levantamentos clássicos ou os levantamentos GNSS, partia de pontos, né? Muitas vezes a gente falou de coordenada conhecida, transportar coordenada, né? E como a gente teve, né, esse slide em que, para a determinação de um ponto, usando um equipamento que coletasse informações de satélites, de posicionamento, né, usando as técnicas de posicionamento geodésico por satélite, no modo relativo, né, você precisava botar um segundo equipamento num ponto de coordenada conhecida, ou usar uma rede ativa, em que ela já tinha um ponto de coordenada conhecida, um equipamento coletando esse dado. Então, o que raios são essas coordenadas conhecidas? Onde eu acho coordenadas conhecidas, né? Onde tem o que são essas construções de concreto laranjas, né, que apareceram nas outras aulas e sempre falar, não, marco geodésico, uma estação geodésica, assim por diante. Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai conhecer essa rede e como acessar essa rede. Na próxima aula, a gente efetivamente vai acessar o banco de dados. A gente vai ver o banco de dados, vai fazer consultas nesse banco de dados, vai fazer testes nesse banco de dados. Hoje a gente vai entender a rede, né? Vai entender o que é cada um, vai entender os relatórios que essa rede gera, e na próxima a gente faz a consulta a esse banco, né? Bom, então, como um dos objetivos, né, quando a gente fala em sistema geodésico de referência, né, a gente ainda vai discutir isso com mais detalhe em cálculo geodésico, mas partindo do princípio, né, de você ter, para caracterizar um sistema geodésico, você tem 3 elementos para caracterizar um sistema geodésico. Primeiro é a figura matemática, né? Qual é a figura matemática? Que tamanho tem essa figura matemática para você ter como uma figura que mais se aproxima da forma da Terra, né? A gente sabe que é o elipsoide de revolução, né? Que tem um tamanho definido. Se a gente for pensar em CIRGAS, que é o sistema de referência que a gente adota, que é adotado no país atualmente, ele utiliza o GRS-80, que é o sistema de referência internacional de 1980, que tem as suas dimensões. Então, esse é um elemento. O segundo elemento é como eu oriento esse elipsoide, né? Como é que eu encaixo esse elipsoide na superfície terrestre? Nos modelos topocêntricos, eu tinha um marco, uma estação geodésica, que era o ponto em que que era o ponto de origem desse sistema, onde eu encaixava na superfície terrestre esse elipsoide e depois eu orientava ele, né, para que ele fique da melhor forma possível no espaço do que eu vou mapear. Já nos sistemas geocêntricos, como CIRDAS, esse ponto de origem, esse ponto de encaixe, é o centro de massa da Terra. E ele é orientado da seguinte forma: o eixo Z, né, apontado para o polo médio de 84, se eu não me engano, né? O eixo X para o encontro do meridiano, né, de Greenwich com o Equador, formando um sistema destrógeno para o eixo Y, ou seja, né, Z, X, logo o sistema, se ele é destrógeno de mão direita, o Y está nesta direção. Então, eu tenho a origem e tenho a orientação. E o terceiro elemento é a materialização desse sistema. Como efetivamente os usuários veem esse sistema, acessam esse sistema de referência. Como é que o usuário acessa os CIRDAS? Sabe em que posição, ou transporta, ou calcula coordenadas utilizando o sistema de referência CIRDAS 2000, né, como exemplo. A partir dessas estações geodésicas. Então, o sistema geodésico, né, ele é materializado no terreno a partir destas construções, desses marcos geodésicos, tá? E você tem tipos desses marcos, né? Então você tem o marco que são uma estação ou um marco geodésico, né? O marco é a construção civil, né? A construção,
ele fisicamente. A estação é o conjunto que você tem daquele monumentação e todas as informações que existem daquela estação. Então, a estação geodésica ela pode ser uma chapa, e normalmente essa chapa é só essa ponteira aqui. Ela é cravada em locais que têm uma estrutura física que suporta só isso, sem precisar construir, né, aquele marco de forma piramidal. Então, a gente está falando de degrau de uma igreja, né, degrau de uma estação ferroviária, ou vezes mesmo, no Pão de Açúcar, assim, cravado também na rocha. Então, você só prende a chapa, que é esse pedaço metálico aqui, e nesse pedaço metálico essa estação se chama chapa, você tem a identificação de que marco aquele, então aqui é o marco SAT, antigamente chamava SAT, hoje no banco está chamando de estação GPS, né? A posição efetivamente onde é a coordenada dessa chapa, dessa estação geodésica, onde é onde tem efetivamente aquela coordenada, o número dela e o ano de implantação, né? Essas chapas elas são especificadas, a gente vai ver que para a rede geodésica brasileira tudo é especificado, né? Então também tamanho, todas as relações, né? O diâmetro que você vai ter da chapa, mais altura, mais a pinar, o tamanho do pino que vai ser perfurado para ser concretado, tudo isso tem especificação, tá? Então você tem uma estação, você tem a chapa, como outro tipo de estação, você tem o marco, né, que é a construção, né? A estação geodésica, você tem também o marco ou pilar, a construção dela, né? Então você tem a chapa, que ela não é cravada no local estável, né, mas numa construção que é feita também com especificações para essa construção, né? Então o tamanho desse pilar, a parte de proteção, profundidade, tudo isso é também especificado. Ah, mas se só o IBGE faz isso, não precisa divulgar essas especificações? Não, não é que só o IBGE faça, ou seja, você pode homologar estações geodésicas. O que é uma homologação de estações geodésicas? Você implanta a estação geodésica, principalmente estações GPS, você mede ela você implanta seguindo as especificações, você mede seguindo as especificações e você submete essa construção e esse levantamento ao IBGE, e o IBGE homologa, insere essa estação geodésica no banco de dados geodésicos, ou seja, ele é parte do sistema geodésico, vai receber uma numeração e assim por diante. E a última forma são os pilares, é uma construção mais nova, um modelo mais novo de construção, que tem uma diferença, se você reparar, a chapa está aqui do lado, né? Poxa, mas se ela está aqui do lado, como é que eu vou medir aqui? Porque o pilar ele passa a não ter mais a chapa como centro da coordenada, e sim um pino que vai aqui em cima, que a gente chama pino de centragem forçada, onde você atarracha o equipamento, você atarracha a antena GPS ali, sem precisar de você ter, né, um tripé com um bastão ou alguma coisa nesse sentido, para que você posicione a antena. Tá? Alguns equipamentos, como o teodolito, também. Tá? Ele também tem todas as especificações de construção, né, como ele vai ser construído, tá? E também esse pino, ou seja, esse pino é cravado aqui no concreto, né, ele tem uma especificação de construção. Nesse pino, ele tem também um parafuso, que está aqui de lado, né, que é encaixado aqui nesse pino e aonde a antena é atarrachada. E aí, assim, o que faz com que você tenha para esse equipamento, né, o que a gente chama de centragem forçada. Ele não tem o que nivelar, né, ou fazer, né, um ajuste para que o bastão esteja exatamente, ou o teodolito exatamente, o tripé, perdão, exatamente no centro daquela chapa. Isso dá uma qualidade muito maior também no processo de determinação desse marco, como no processo de transporte dessa coordenada. Então, as estações geodésicas que materializam o sistema, onde você efetivamente vai saber em que coordenada você está, e é possível, a partir dessas estações, dessas coordenadas, levar essa informação para qualquer outro lugar, né, a partir dos processos clássicos ou GNSS,
ela é materializada através desses 3 tipos, ou seja, um pino, um marco ou um pilar. Tá? Tudo bem? Além desse tipo de construção, né, você tem as características da estação. Né? Então, você tem estação que são estações altimétricas, em que a referência, né, o valor principal que aquela estação passa é a informação altimétrica, qual a altitude que está ali definida. O IBGE mudou de altitude altimétrica para altitude normal. E essa é a informação que se passa com aquela estação geodésica com da rede altimétrica. A rede planimétrica, ela passa as informações associadas à latitude e longitude. Por que há uma diferença entre essas duas redes? Porque o processo de determinação dessas estações eram diferentes. Você determina a altitude a partir do nivelamento geométrico. E você determinava latitude e longitude a partir das cadeias de triangulação. Eram processos de medição diferentes. Então, você tinha redes diferentes. Com o surgimento do GNSS, o processo que a gente viu na aula passada de determinação de coordenadas é tridimensional. Ele dá informação de latitude, longitude e altitude. Então, faz sentido ter a diferença dessas redes? Sim. Por quê? Porque a altitude que o GPS dá, o GNSS te informa, é uma altitude elipsoidal, é uma altitude relacionada ao elipsoide, é uma altitude matemática, ela não tem característica física, né, em relação à gravidade, como você tem nas altitudes ortométricas, as altitudes normais. Tá? Que são associadas a um outro referencial que é associado ao geoide, nessas altitudes. Então, você tem duas redes que elas foram construídas porque os métodos de determinação eram diferentes, e hoje em dia, apesar de você ter um método que seja tridimensional, ele não te dá a altitude que a rede altimétrica dá. Então, você tem ainda essa diferenciação. O que muda é que você tem na rede planimétrica as redes planimétrica clássica, aquilo que eu falei, que vai pela cadeia de triangulação latitude e longitude, e as redes plano e altimétricas, que são definidas por um processo GNSS, né? A determinação, o posicionamento geodésico do satélite. Dividir em duas. As redes passivas é um marco que está lá pronto, que foi calculado, foi determinado com o GNSS, você tem latitude, longitude e altitude elipsoidal, e você tem a rede ativa, que tem as mesmas questões, só que existe um equipamento GNSS que fica ligado nela 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tá? Qual é a vantagem disso? É que você otimiza o seu trabalho, você pode fazer o seu levantamento e baixar os dados dessa estação ativa, desde que você esteja numa distância adequada, você esteja no mesmo dia e hora, tem uma série de questões que são inerentes desse processo. E você baixa as observações dessa rede ativa e processa seu dado. Tá? Para complementar, você ainda tem as outras duas redes. Uma rede maregráfica, que é uma rede só para fins geodésicos, onde você tem marégrafos que monitoram a variação do nível médio do mar, e a rede gravimétrica, que dá um suporte para a rede altimétrica, né, numa modelagem, no ajustamento dessas altitudes. Tá? Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, a rede de geodésicas altimétricas, né? Como a gente falou, são todos os conjuntos das estações que a gente chama de RN. A gente vai ver que tem o GPS, a estação GPS, o SAT, a estação, o VT, o EP. A RN, que é a referência de nível, é o nome das estações geodésicas que compõem a rede altimétrica, né? Cujo componente altimétrico é o componente associado ao sistema geodésico brasileiro, né? E é determinado pelo nivelamento geométrico, um outro processo de determinação. Ele que vai garantir a relação com o geóide, vai definir a relação com o nível médio dos mares. Tá? E aí essa materialização do nível médio dos mares é feita a partir da RN.
Quando você tem uma RN, você tem uma altitude ali associada a ela, 15,750 metros de altitude. Significa que tem 15,25, né, que eu falei, metros distante do geóide através da vertical do lugar. Tá? Bom, essa rede ela começa lá em 1945, né, onde se começa os nivelamentos geométricos no território brasileiro, né? Lá em Santa Catarina. Então você tem a estação RN1A, né, lá em Santa Catarina. Depois a gente pode fazer essa consulta no banco, vamos ver como é que está essa estação. Você começa os nivelamentos geométricos, mas depois ele chega no Rio Grande do Sul, onde tinha um marégrafo, na época que era usado, que é o marégrafo de Torres, né, e faz a conexão com esse marégrafo de Torres. Depois disso se continua a expansão da rede, é implantado, né, e adotado como dado de referência em Imbituba, com em torno de 9 anos de observação do nível médio do mar. Né? Depois há todo um processo de evolução na rede, em especial nos processos de cálculo. Né? Você vê que entre 48 e 93, um dos grandes, uma das grandes ajudas ou melhorias no processo é o surgimento dos sistemas computacionais, né, que vão facilitar os ajustamentos da rede, né, até todo um ajuste simultâneo da rede, não mais por bloco. Né? Você fazia em pequenas regiões, depois em 2005 você faz um ajustamento geral da rede. Né? Então você vai ter, mas as estações, poxa, se eu pego valores antigos, ali era uma altitude, agora é outra. Sim, por quê? Porque você vai fazendo mais observações, né? Mais redes vão entrando, mais nivelamento, mais observação gravimétrica. Você vai evoluindo as técnicas de medição com equipamentos melhores, mais precisos. Você consegue desenvolver melhores rotinas de ajustamento, né? Computadores mais potentes para isso. E você reajusta a rede, né? Que você tem mais informações. Se a gente fosse fazer um paralelo, né, com financiamento, é como se você passasse a vida inteira aplicando um pequeno valor, sempre aplicou AD, eu tenho um investimento há 20 anos, eu aplico lá, quando eu comecei, eu aplicava R$100. Só que R$100 lá, quando você começou a investir, era uma coisa, R$100 hoje é outra. Né? Então, se você não fizer um ajuste, você não subir esse valor para acompanhar também esse aporte que você dá no financiamento, você vai chegar no final com pouca margem, né, de investimento, ou seja, de crescimento do seu investimento. Paralelamente, é muito próximo isso, ou seja, se você efetivamente continua com os dados que tinham anteriormente, sem considerar as tecnologias que surgem, o aumento da rede, não, então você precisa considerar, você precisa reajustar a rede e ter valores mais precisos, mais perto da realidade que se tem hoje. Tá? Aqui é um desenho da rede, né? Ela não é formada por linhas, ela é formada por pontos, mas eles são muito próximos, então dá essa noção de linha. Tá? A região norte, a gente vai ver nas outras redes também uma questão muito similar, tirando um pouquinho as estações GPS, né? Um pouco um vazio nessa região. Por quê? Porque é uma região de difícil acesso, você tem uma floresta ali. Né? As redes de nivelamento, elas seguem, né, as rodovias, principalmente. Tá? Então, onde também tem fraca malha viária também, um pouco mais difícil para se medir. E a gente tem uma outra questão passando exatamente por aqui, que é o Rio Amazonas, aqui, que faz com que você tenha, aí aqui uma foto com mais detalhe, uma rede isolada no Amapá. Né? A rede de nivelamento não conseguiu ainda transpor, né, o rio aqui, né, no processo de medição, e você tem uma rede isolada aqui com um datum vertical específico, que é um datum de Santarém. Né? Então isso significa que o Brasil tem duas referências altimétricas? Sim, Ibituba e Santarém, principalmente para o Amapá. Tá? Então, não tem, as condições geográficas do território não permitem
esse processo, e a gente ainda não tem tecnologia, equipamento, o que for, não que não exista, mas a gente não tem ainda para fazer isso, ficando essa rede isolada, tá? Outra coisa que a gente vai ver mais à frente, também, né, algumas informações que existem no banco de dados geodésico, para a questão de nivelamento, são os ramais. Quando você tem um circuito, né, vocês estão vendo aqui, né, apontando aqui, ó, ou melhor, até aqui, ó, né, nesse mapa do lado aqui, ó, que tem mais, você tem um circuito. O que o circuito te diz se a gente começa a pensar? Que você vai sair de um ponto, vai nivelando, 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 nivelando e volta para esse ponto. Teoricamente, o desnível é zero, né? Aqui tem outro circuito. Só que e aí você, se não for, você consegue ajustar, né? Fazer um ajustamento e fechar essas coordenadas e você vai saber o quanto você tem de dispersão de observação, quanto você tem de desvio dessas observações ou do valor que você definiu como mais provável para aquela RN. Quando você tem o que a gente chama dos ramais, vendo aqui é um ramal, ele sai, mesmo que ele nivele e contra-nivele, ele não é um circuito nivelado e contra-nivelado. Então você não tem um controle desse ramal como você tem nos circuitos, tá? Então isso é muito importante também a olhar o relatório e saber se ele é um ramal ou um circuito. Isso vem no relatório também informando, tá? Então vamos ver o relatório. Isso aqui é um exemplo, tá? De um relatório de uma RN, a gente vai ver com detalhe cada um elemento desse, mas ele é composto de uma identificação aqui da RN, os dados, isso de qualquer estação, né? E algumas descritivos, itinerário, localização e figura. Eu não sei se vocês já viram ou já tem uma certa familiaridade com esses relatórios. Alguém já viu, já tem, já trabalhou, conhece? Eu já vi eles algumas vezes. Tá. Então vamos detalhar um pouquinho eles para quem já viu, relembrar e quem não viu entender bem o que está falando. Cada um desses. Outra coisa, pode ser que, e provavelmente, alguns relatórios desses sejam mais antigos. Então, ele não. Essa aula já tem um certo tempo, eu tenho que fazer uma atualização, principalmente substituindo esses relatórios. Mas amanhã, não, na próxima aula, a gente vai acessar o banco e a gente vai tirar esses relatórios mais recentes também. Tá? Bom, então como eu falei, né, você tem o primeiro aqui, que é o descritivo, então você tem lá a estação, o código da estação, que está lá na chapa. Então, se você vai no campo, acha uma chapa, né, um marco, ou uma estação geodésica, ela tem um código, e eu posso acessar esse código para achar esse relatório. Né? Então, ele dá o código, algumas estações têm nome, principalmente os VTs antigos, hoje não se usa mais isso. O tipo dessa estação é uma referência de nível. Se é referência de nível, compõe a rede altimétrica, o que ela tem de principal informação, ou sua principal informação é altitude, tá? Altitude normal. Em que município ela se encontra, quando foi a última vez que ela visitou, não significa que essa estação efetivamente tenha sido em 2011, que você tem que ser, ela pode ter sido visitada e ter sido atualizada no banco, tá? Esse relatório tem, quando você tira, você fez a consulta, fez o download do relatório, pode ser que no dia seguinte ele já esteja desatualizado, né? A estação dela, a situação dela, ela está em bom estado, ela não foi encontrada, ela está destruída, né? Por que existe não encontrada e destruída? O não encontrada porque, se você for ver aqui, ó, nos dados planimétricos dessa estação, que tem a latitude e longitude, como ela foi feita por nivelamento geométrico, não foi. Deixa eu permitir aqui. Não foi calculado com precisão latitude e longitude, porque o método não calculava isso. Tá? E isso se chegou a esse valor de latitude e longitude dessa RN a partir de um GPS de navegação, que a gente sabe o nível de precisão dele. Tá? Antigamente, você implantava uma RN, para você determinar uma coordenada CRN, você não ia trazendo cadeia de triangulação até ali. Então, você identificava onde estava aquela RN numa carta topográfica, né? E tirava a coordenada de uma carta. Se quem coletou isso, não botou essa coordenada ou teve algum erro de digitação,
muitas vezes você fica procurando e não acha nem vestígio dela. Quando você não acha vestígio de uma estação, você considera ela não encontrada. Você ainda não tem plena certeza que ela está destruída. Quando você encontra e ela está efetivamente, você sabe que é ela, a chapa está lá toda torta, quebrada, aí ela é considerada destruída. Tá? Então, para a gente fechar aqui o planimétrico, é uma coordenada, então sempre vai ter a coordenada e sempre vai ter a fonte da onde essa coordenada veio. Carta topográfica, GPS, navegação. Tá? Que sistema é essa aqui? Não tenho coordenada latitude e longitude se não souber o sistema. Quando foi medido, não tem os signos, não tem o erro inerente daquela coordenada, porque foi feito com GPS de navegação, não teve nenhum ajustamento, não teve nada, não. Mas o que é importante, né, nesse dado é o dado altimétrico, SRN, que é o dado altimétrico. 2,4866 é a altitude dessa estação, que foi obtida por nivelamento geométrico. O signo, então, significa que ela tem uma incerteza de 7 centímetros nessa altitude, tá? Referenciado a Imbituba, quando ela foi medida e quando foi calculado esse valor. Tá? A gente vai ver o banco de dados geodésico, né? Na próxima aula, mas eu vou aqui só fazer uma consulta simples para a gente achar essa estação. Só para a gente ver a atualização dela. Ela é a 1030V. Na próxima aula a gente vai ver com detalhe isso. 1030V. 1030V. Ela é ali na Francisco Bicalho. A 1030V, vou pegar o relatório. Eu não vou detalhar muito, não. A gente vê isso na próxima aula, só para a gente ver o relatório mais atual do que aquele, né? Vou dar um zoom aqui para a gente ver. O que mudou aqui, ó. 20/6. Vamos lá voltar para ver se é 20/6. Não mudou nenhum tipo de dado. O que muda especificamente aqui é a questão da altitude normal, né? Que o IBGE mudou a especificação, não que mudou, ele adotou um conceito como altitude normal, um conceito que está associado ao quasi-geode, visto que a gente não conhece, né, continuamente o geode, né, a gente só conhece em parte, então a gente conhece o quasi-geode, então a gente adotou uma altitude normal, tem esse valor, repare que no dado do cálculo ele está marcando aqui 2018, se a gente voltar para o que está lá na apresentação, está marcando 2011, então teve um outro ajustamento, está marcando 24866, e aqui, ó, 27554, né? Por quê? Porque teve um ajustamento da rede, foi a transformação, mais estações, melhores métodos, um cálculo que você chega a um novo ajustamento e um novo valor. O sigma está ainda muito próximo, botou uma casa a mais, tá? E o número é potencial. Esse número aqui, definido com a gravidade, você chega nessa altitude aqui, né? Se a gente for ver que a gravidade é 9, alguma coisa, né? Se você fizer essa divisão por 9, você vai ver achar. Só que aqui está sem esse valor, a gente vai ver no que tem valor. E você chega na altitude também. Tá? Cadê a descrição? Não tem aqui. No outro tinha. Tiraram. Aqui, ó. Primeiro degrau da porta central da estação ferroviária Barão de Mar, Avenida Francisco Bicalho, sem número, São Cristóvão. Nesse novo aqui não tem? Eu não estou vendo aqui, acho que não.
Tem a foto, mas não tem a descrição. Ok? Então vamos voltar para lá. Então esse é o relatório, são as principais informações, né, que você tem associado àquela estação A1030V. Tá ok? Outra rede que a gente viu, né, que é a rede maregráfica permanente para a geodésia. É uma rede maregráfica, mas com fins, com aplicações geodésicas, para que você tenha pontos de controle, pontos de observação do nível médio dos mares para um ajustamento, para complementar, além dos levantamentos gravimétricos, complementar os nivelamentos geométricos. Como o próprio nome diz, é um nivelamento geométrico. Ele calcula geometricamente aquele desnível. E a gente sabe que é o efeito da altitude, ele está associado a um efeito físico, que é o do campo gravitacional. Campo da gravidade, perdão. Tá? Então você tem, além dos nivelamentos, você tem um complemento e um entendimento de como o nível médio dos mares ocorre no litoral brasileiro. Por quê? Porque o nível médio dos mares é o que mais vai se aproximar desse equipotencial da gravidade, que é o geóide. Tá? Então, é o monitoramento desse nível médio dos mares. Um desses maregos é o ponto dado, é um ponto de dados altimétrico, é o de Ibituba, onde a rede altimétrica está referenciado. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. A primeira questão é uma régua que é presa e se observa essa variação do nível médio dos mares. Tá? Não sei se vocês já visitaram algum marégrafo, já não. Então, assim, claro, isso aqui é de grosso modo, a gente vai ver algumas figuras, tá? Essa régua, ela é nivelada, então ela tem uma referência aqui, ó, uma altitude de referência, né? Que, né, você tem um nivelamento que vai deixar ela associada ao quê? Ao elipsoide. Então, você tem uma altitude que essa régua tem em relação ao geóide, e você faz as observações da variação do nível médio dos mares nessa régua. Claro, a gente vai ver que não é na régua efetivamente que a gente vai fazer, esse é um modelo antigo, você tem marégrafos analógicos e digitais, tá? Mas eles estão associados a uma régua que tem essa referência aqui, que ela foi nivelada. Tá? Também é feito todo um processo de uso atualmente de GPS para que você também defina, junto desse marégrafo, a altitude, ou seja, a ondulação geoidal, a referência, a diferença entre o geóide e o elipsoide. Por que isso é importante? Porque a gente está pensando o seguinte, né? Eu vou pegar a variação do nível médio dos mares, o quanto o nível do mar, eu estou na Terra aqui, e quanto o nível médio dos mares está variando. Quando eu tinha sistemas topocêntricos, né, o ponto de origem do meu sistema era na Terra. Se a Terra baixava ou subia, ele não percebia isso, porque ele baixava e subia junto. Ok? Quando, muitas vezes, você está dentro de um avião, certo? O avião está, sei lá, 400 km por hora, 300 km por hora. Você percebe que você está a essa velocidade? Por quê? Não, porque você está deslocando junto com o avião, você está em inércia em relação ao avião. Agora, quem está olhando de fora vai perceber isso. Como o sistema geodésico hoje, o ponto de referência é o centro de massa da Terra, ele percebe essa movimentação. Então, quando você tem um GPS associado, não só você mede no marégrafo a variação do nível do mar, mas se essa Terra está fazendo algum movimento também. Se a Terra também está fazendo algum movimento. Então, você consegue monitorar esses dois elementos. Tá? Tudo bem? Bom, então vamos dar uma olhadinha no marégrafo. Isso aqui é uma régua, se eu não me engano, essa é lá de Imbituba, né? Ela é presa, ela está fixada. Ela está fixada numa estrutura do porto específica. Ela é nivelada, então ela tem toda uma rede de nivelamento que vai
associar essa régua à rede altimétrica, tá? Só que aí surgem algumas questões. Bom, então é fácil. Eu vou lá, ponho a régua ali e vou lá, fácil. Né? Vou lá na régua e vejo, faço uma leitura, vou lá, cada dia que eu passo lá e pego uma leitura da régua e eu vou saber se o nível médio dos mares, qual é a variação do nível médio dos mares. Só que aí a gente tem que pensar algumas coisas. Né? O que a gente tem que pensar? Eu quero a variação do nível médio dos mares, hoje muito, né? Se tem, né? O mar está subindo, está descendo e tal. Mas para eu poder calcular isso, eu tenho que tirar a onda. A onda não é, a onda é um movimento local, né? Então, se eu vou lá na hora, a onda bateu lá em cima da régua, bateu aqui embaixo, eu vou pegar onde? Na média. Então, eu tenho que botar. E aí, por isso que você aqui é topa, Felipe. Por isso aqui até ela está dentro de uma estrutura do porto, onde tem uma estabilidade, ou seja, aonde os efeitos da onda de uma lancha passando, de um barco passando, não faz aquela marola para a régua. Né? Então eu tenho que pensar nisso. Eu vou lá imerso qualquer hora, vou lá imerso quando? Qualquer hora. Há variação, se eu for de dia, se eu for de manhã, eu tenho que repetir sempre o mesmo horário. Né? A gente não tem lá, o mar subiu, o mar desceu, então como é que se faz isso? Bom, uma das questões, a construção do marégrafo, né? Ele é feito a partir de E aí, bom, você tem a régua. Só que você vai usar de tecnologias para fazer essa medição. Uma das tecnologias são os sensores mecânicos, né? Em que você tem uma boia e uma polia. Simples. Se essa boia sobe, isso gira, isso é registrado. Né? Então, conforme o tempo vai passando, ele vai girando, um relógio de ponteiro que gira, né? Uma velocidade para ele girar aquilo ali em 24 horas, ou ele ficar girando sempre, mas de tanto em tanto. Né? Conforme sobe a boia, isso registra aqui. Isso é um sensor mecânico. A boia subiu, registrou. Aqui é um exemplo. Né? Não sei se dá para ver aqui, ó, você tem as polias aqui, né? A boia o contrapeso, a boia vai subindo, isso vai girando e vai desenhando aqui de uma forma analógica, um gráfico analógico, né? A variação do nível do mar. Né? Ele tem um giro aqui que se refere ao tempo, ele gira num tempo específico, como se fosse um relógio, né? E numa escala. Ok? E existe também, né, os sensores elétricos, né? Em que ele calcula a partir de um parâmetro físico. Ele, né, manda uma informação pelo percurso que aquela informação chega no nível da água e volta, ele consegue calcular essa distância e o quanto aquilo está variando. Né? Cada vez que ele calcula uma distância diferente, e ele pega essa variação. Isso não significa que você tenha sensores. Todos os sensores são digitais hoje? Não. Todos os sensores ainda são analógicos? Não. Você tem os dois. Para você ter sempre redundância na observação. Imagina, o sensor queima, falta luz, alguma questão, o sensor eletrônico não registra, aí você perde aquela informação. Então você tem um sensor mecânico funcionando. Né? Sensor mecânico teve algum problema, a boia se vai se desgastando, arrebentou. Você tem o backup do sensor eletrônico. Então, você sempre vai trabalhar com os backups desses equipamentos. Né? Isso aqui é um exemplo. Eu fiz um download que a gente vai ver na próxima aula. Né? Quando a gente acessar o banco e acessar o site em algumas informações, é o download da estação de Imbituba no dia 1º de janeiro de 2007. Tá? Sempre começa escrevendo o ano, o mês e a data para ele poder organizar. Você bota com a data, primeiro com o ano. Se você começar primeiro com o dia, ele vai botar tudo que é dia 1º. Então, você começa sempre organizando ano, mês e data. Então, ele registra a cada 5 minutos, ele tem um valor de altitude. Sim, de altitude, porque ele está nivelado daquele nível médio dos mares. Então, você vai ver que em Imbituba, né, ele é muito próximo do zero, porque a referência é ali, mas o nível do mar já subiu em torno, né, se você for pegar uma média aqui, em torno de 1,5 cm, desde lá da implantação.
Então você tem a variação, você tem épocas do dia com maior, né, o nível está mais alto, isso é 2 horas da manhã, até um nível mais baixo, em torno das 7 horas. Você tem essas informações ao longo de anos de observação, tá? Como a gente viu, para você tirar os efeitos relacionados às ondas, isso ele fica dentro de um tubo, né, de tranquilização, né, onde você se gera uma onda, ele tem aqui um orifício que a água entra por aqui, lembrando lá a mecânica dos fluidos, ela vai entrar, vai nivelar, mas se você tiver alguma questão aqui que barco passou, alguma coisa que fez mover, se subir, o marégrafo não vai pegar, porque ele está dentro desse poço de tranquilização, que ele pega efetivamente quando há subida do nível da água, e não onda que ocorre momentaneamente. Né? Aqui um exemplo. Né? Então você vê que você tem os tubos de tranquilização aqui, você tem a régua, essa régua aqui é a diferença, essa régua foi nivelada, os equipamentos estão todos associados a essa régua, e você tem os tubos aqui dos marégrafos que ficam aqui dentro, medindo essa variação do nível do mar. É uma estação que tem que fazer manutenção muito forte, você vê até por aqui, por causa das relações com a água. Né? E se tem 5 estações, não sei se já foi implantada umas 9, Imbituba, que é de referência, Arraial do Cabo, Salvador, Fortaleza e Santana, que é um outro datum de referência, visto que na rede do Amapá não se conecta à rede por causa das questões de transposição do Rio Amazonas. Para cada estação você tem um descritivo dela, então você tem essa aqui, a de Imbituba, que ela fica localizada aqui, ela tem todo um descritivo, onde ela fica no porto, né? Fotos aqui dentro são os marégrafos, então você tem aqui, ó, não sei se está dando para ver o marégrafo analógico, você tem os 2 marégrafos digitais, você tem toda a rede de nivelamento que garante o nivelamento daquela régua, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Então, quais são as estações geodésicas que garantem esse nivelamento, tá? Então você tem aqui a régua, todas essas estações que foram construídas, tá? E você faz esses circuitos para poder ajustar, nivelar e poder ajustar com especificações para nivelamento da régua, né? Fazendo aqueles ajustamentos que a gente viu, com as coisas muito próximas àquilo, para que você garanta uma precisão muito boa para o nivelamento dessa régua em relação às estações, à rede altimétrica. Ok? Na verdade, isso aqui está errado. É aqui. Ó. Essa estação aqui, a 3091, tá? Ela é a estação que fica fora do porto, e ele é considerada a estação que vai sair o nivelamento do Brasil. Né? Então você nivela ela em relação ao marégrafo, e dela é todo o nivelamento da rede. Então aqui, ó, aqui no Google, na verdade no banco da geodésica, ela está aqui numa praça, tá vendo? Essas são as estações que foram usadas. O marégrafo, se eu não me engano, ele fica... Eu acho que ele fica aqui, se eu não me engano. Tá? Aquela estação, a 3091, tem um relatório dela. Então, ela assim, é uma referência de nível. Ela está em Bituba, a última visita. O bom, ela já estou num ajustamento mais novo. A última atualização das informações dela no banco. A gente vai ver mais à frente o que é essa conexão. Tá? A coordenada dela é obtida de GPS de navegação, ó, a coordenada plana altimétrica, e ela tem a altitude normal dela aqui, associada a Imbituba, tem em torno de 1,7 centímetros de cerca, então essa informação tem uma variação de 1 centímetro, quase 2 centímetros, né? E ela tem também dado gravimétrico, por isso que ela é uma conexão, mas a gente vai falar isso mais à frente. Aqui é uma foto dela. Quase que um monumento turístico em Imbituba. Né? A RN, em que a altitude do Brasil é referenciada. Tá ok?
Os marégrafos, né? Só para a gente fechar, mais a rede altimétrica funciona, né? Você nivela a régua. Esse nivelamento ele é conectado às RNs, né? Quando você chega num outro marégrafo, né, ocorre o quê? Ele não está exatamente zerado. Por quê? Porque foi um nivelamento geométrico, tá? Então você tem que levar em consideração a gravidade, você faz os ajustes para que você possa poder distribuir essas questões ao longo das RNs que compõem o circuito. Tá bom? Tudo bem? Ok? E a rede geodésica clássica, planimétrica clássica? Lembrando lá do início, a rede planimétrica, por que tem diferença entre a rede planimétrica e altimétrica? Né? Porque cada uma foi obtida por métodos diferentes. Como a gente viu a rede altimétrica, ela foi definida por nivelamento geométrico. A rede planimétrica por triangulação, poligonação. Então, neste processo, se transportava latitude e longitude. Então, são redes separadas que calculam, que materializam um sistema a partir das suas duas componentes, a planimétrica e a altimétrica, tá? A horizontal e a vertical. Então, a rede geodésica planimétrica clássica foram aquelas que foram determinadas, foram construídas e calculadas baseadas nos métodos de levantamento clássico, triangulação e poligonação. Tá? Então, repare que na própria construção, né, dela, na hora que você olha o processo, né, de construção da rede, né, ela segue muito essa relação das cadeias de triangulação. Então, cadeias que vão levando, né, essas coordenadas. Algumas são poligonais, formam uma poligonal, outras são as cadeias de triangulação. As verdes são as cadeias de triangulação. Tá? Deixa eu só ajustar aqui, que está muito em cima. Né? Tá? Outra coisa que chama atenção aqui é a densificação na região norte. Né? Você não conseguia levar essas observações para dentro da floresta, era muito difícil. Então você tinha um vazio mesmo ali de informações planimétricas, planialtimétricas, na verdade. Né? Aqui é um exemplo de um relatório da estação. Então, vamos ver por detalhes aqui. Aqui, ela é um VT, tá? Então é um vértice de triangulação. O número da estação, essas estações, algumas têm nome, né? Fica no Rio de Janeiro, a sua última visita foi em 86 e ela está em bom estado, lá na última visita em 86. Tá? Aqui o que muda, no dado planimétrico, eu tenho a coordenada, vê que ela tem até mais detalhe, com casas decimais em segundo, que a outra não tinha, por quê? Porque não era uma estação planimétrica e era obtida por GPS e navegação. Esse não, esse é definido por triangulação, tá? Associado a Cirdas. O que é esse ajustado aqui? É que essa coordenada não veio de transformação para Cirdas. Ela foi ajustada em Cirdas. Pegou as observações que foram feitas lá anterior, da cadeia de triangulação, de tudo, e calculou essa coordenada em Cirdas. Ela não foi transformada. Ok? Quando foi feitas as medições, quando foi feito esse cálculo, né, dessa coordenada aqui em 86, pô, então você está dizendo que foi mais de 20 anos para calcular? Não, ela tinha sido calculada em SAD, mas para Cirgas, né, no processo de cálculo dela, para esse valor aqui, foi em 2006 com os seus signos. Então ela está variando em torno de 6 centímetros em latitude, 6 e um pouquinho em longitude. Tá? O dado altimétrico ele está aparecendo aqui como uma altitude vinda de nivelamento trigonométrico, então ela não é uma RN. Apesar de eu ter o dado altimétrico ali, ela não é uma RN, então ela foi feita ela não foi feita por nivelamento geométrico. Não tem o sigma, não tendo o sigma, isso é um problema para todos os engenheiros, tá? Você não sabe qual é a qualidade daquela coordenada. Essa coordenada aqui, você sabe que está variando em torno de 6 centímetros para lá ou para cá. Mas essa aqui você não tem a mínima ideia. Tá? Também quando foi medida, também quando foi calculado. Não tem dado gravimétrico.
né? E aonde ela se localiza. Vamos acessar ela para ver como é que está. Esse também é um relatório antigo, é 4056. Vamos lá no banco. Vou fechar esse relatório aqui. Esqueci. 4056. 4056. A gente falou que era no Rio, né? Ó, tá aqui, ó, no Morro da Pedra Branca. Ó. Tá aqui, ó. Vamos abrir o relatório dela. Não se preocupem se eu for muito rápido no banco de dados geodésico. A próxima aula a gente vai fuçar ele bem. Vou mostrar ele bem. Eu estou aqui só para a gente atualizar aquele relatório. Ó, a última visita dela é em 86, então não foram lá de novo. Né? A coordenada dela está aqui. Hoje está em 2006. Deixa eu verificar. 2006 também, os mesmos sigmas, mesma informação. Ela não mudou quase nada. Tá? Não mudou nada, na verdade. Onde ela é esse marco aqui, que fica bem aqui na. Imagina levar essa coordenada para cá. Tá? Ok? Só que eu vou fazer vou mostrar uma outra coordenada, uma outra estação, essa estação 193, né? Que fica em Olímpia, em São Paulo. Ela é um VT. Só que existe aqui, ó, conexões. Ela apareceu esse termo aqui que não tinha na outra. Se você for para a outra, não tem. O que é esse conexão? Que além dela ser um VT, ela também é uma RN. Tá? Ou seja, foi lá, foi feita toda a triangulação, determinou ali a latitude e longitude. Mas também passou um nivelamento ali e determinou a altitude ali. Tá? Então ela passa a ter não só a informação, né, latitude, longitude e triangulação, como a gente viu, mas também tem uma altitude, que foi determinada por nivelamento geométrico. Aí aparece isso aqui, ó. Bom, mas não tem o sigma? Por quê? Porque ela é um ramal. Lembra que a gente falou do ramal? Né? Se eu tenho um circuito, eu saio, vou nivelar e vou contra-nivelar, mas eu vou sair de uma RN ou de um ponto, né? E vou chegar numa outra. Então o desnível é zero. Não deu zero, eu consigo ajustar. Quando eu saio de um ramal, eu saio numa linha e não chego em lugar nenhum, assim, numa outra estação, aquilo fica solto. Por isso que ela não tem o signo. Também tem que tomar cuidado, porque você não tem essa informação aqui, tá? Vamos ver essa estação, 193. Ver se teve alguma atualização, 193. Tá aqui, ó, no mapa aqui. Olímpia, a cidade tá aqui. Cadê você? Peraí, sumiu. Tá aqui, ó, 193, tá aqui. Sumiu o textinho. A estação está meio fora da cidade, mas vamos ver o relatório dela. Vamos pegar o relatório que eu tinha também. Acho que a gente tinha posto foto, ou não tinha foto. Não botei ele todo aqui. Vamos lá olhar aqui. Nivelamento trigonométrico. O outro estava geométrico. Não sei por que mudou para o nivelamento trigonométrico. Então, ela deixa de ser uma RN. Ela não é mais RN. Tá? Espera aí, deixa eu fazer um. Agora me chamou a atenção um negócio aqui. RN 9551C. 9551C. Pesquisar. No mesmo local? Aqui ela está aparecendo como conexão, tá vendo? Esse aqui deve estar tendo algum problema aqui. Eu vou até deixar isso aqui reservado aqui para mostrar aquela PVG. Tá?
Repara que quando você acessa como VT, ela não aparece como conexão. Agora, quando você acessa como RN, ela aparece o VT como conexão. Tá? E era nivelamento geométrico e passou a ser nivelamento trigonométrico. Aí tem 594.696 é o mesmo valor. Bom, vou deixar até separado isso aqui, depois eu vou fazer uma consulta. Ah, não, peraí. A estação não foi mensurada como método de nivelamento geométrico. Pode ser considerada uma rede de alta precisão. Tem uma observação aqui, tá vendo? Deixa eu ver no outro relatório não tem. Mas tá bom. Mas o importante é vocês entenderem aqui o que é a conexão. Tá? Então, quando você tem no relatório, você achou um VT ou uma RN, ela é conexão, significa que ela, além de ser VT, ela é uma RN, ou além de ser RN, ela também é um VT. Tá bom? Ainda na rede altimétrica, que a gente falou, teve a rede planimétrica, tem a rede planialtimétrica. Opa, então foi porque juntou os dois processos num só? Sim, porque o processo, né, de determinação de coordenadas utilizando GNSS determina coordenada tridimensionalmente, latitude, longitude e altitude. O porém é essa altitude, que é uma altitude elipsoidal. Então ela não está associada ao geóide. Então ela não compõe a rede altimétrica. Tá? Mas sempre cuidado com isso. Repara que ela tem ela não precisa, porque o GNSS não precisa daquelas cadeias de triangulação, né? Você não precisa ter intervisibilidade entre as estações, você até passa a ter, né, uma maior quantidade de informação na região norte, que você não tinha antes. Tá? Claro que em alguns lugares ainda fica um pouco, porque não tem mesmo, não faz muito sentido, né? Mas você já consegue ter uma densificação. Os pontos rosa, principalmente aqui, foram na época do Doppler, quando começou efetivamente a determinação usando técnicas de posicionamento por satélites artificiais. Você tem essa distribuição no Brasil. Tá? Uma estação GPS, que antigamente chamava SET, mudou para GPS. Ela é a mesma coisa, tem as suas codificações, ela está aqui como estação. O que vai mudar aqui, ela passa a ser a fonte não triangulação, mas GPS geodésico. Tá? Ela tem uma altitude que a outra não tinha, mas é uma altitude geométrica, certo? E repare que os sigmas são bem menores também. Ou seja, essa coordenada tem uma variação de 1 milímetro. No que se refere à parte altimétrica, em 1 centímetro. Elas são muito mais precisas. Em relação às observações, né, à incerteza daquela coordenada. Não tem dado altimétrico, não tem dado gravimétrico, porque ela é uma GPS, ela não foi nivelada, ela não é uma RN, ela não tem conexão nenhuma com o descritivo também. Né? Vamos ver essa aqui, 91183. 91183. Tá? Vamos abrir o relatório dela. Ela continua sendo só GPS. O último ajustando, o dado cálculo foi 2004 e a última visita 2000. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não, é a mesma estação. Tá? Ok. Agora, elas também podem ter conexão. Repara essa aqui. Essa estação, a 93034, ela é uma estação GPS, mas ela faz uma conexão com VT. O que isso quer dizer? Eu vou até abrir aqui o dado planimétrico. Se construiu um marco, ele foi construído quando? Medição 95. Então deve ser em torno de 95. Ele foi construído, aquele marco. Certo? E a latitude e a longitude dele foram determinadas através da triangulação. Certo? Só que eu tenho um GPS depois, um GNSS. Eu vou lá e ocupo esse marco de novo, que era um VT. E eu determino latitude e longitude hoje usando a técnica GPS. Então, ele deixa de ser um VT no que se refere ao método de determinação, sim, você mantém o código, porque se você achar num relatório antigo, o ponto saiu do VT 879 e ele não constar mais no banco, porque ele foi medido com GPS, passou a ser um GPS,
o usuário fica perdido. Então, você mantém ele como VT, mas as coordenadas dele foram definidas com GPS geodésico, não mais como triangulação. Se você for buscar aqui esse VT879, vamos lá no banco. 879. Vamos achar ele aqui. Ó. Ele é um VT, então ele foi feito por triangulação, vértice triangulação, mas aqui não consta como como triangulação o método. Por quê? Porque ele foi ocupado depois por um equipamento GNSS, certo? Como ocupou com um equipamento GNSS, ele é muito mais preciso, aquela coordenada VT se perde. Só não perde o código, para você não perder essa série histórica dele, tá? Então, como ele é VT também, como ele é GPS, se mantém, e ele é uma RN, ou seja, ele foi nivelado, tá? Só que ele é um ramal. Vamos ver como é que está a parte altimétrica hoje. Também, ó, nivelamento geométrico, lá em 55. Então, se você ver, essa estação ela deve ter sido construída em 1955 como RN, provavelmente. E só depois, em 95, que foi feita a medição. Né? Não, pode ser que até o vértice tenha sido antes. Essa é a medição com o GPS. Só em 95 que foi medido no GPS. 40 anos depois. Tá? E não tem dado gravimétrica porque ela não é uma estação gravimétrica. Tá? A outra rede também da plana e altimétrica é a ativa. Né? O que muda? Eu vou ter um equipamento nessas estações da rede ativa que são ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é uma rede que tem uma outra composição, né? Ela é muito menos densa do que uma rede ativa. Tá? Cada estação dessa tem um equipamento que funciona, né, desta forma. O equipamento ele fica... porque todo o marco geodésico ele é de livre uso. Então, qualquer pessoa pode, em qualquer lugar, acessar um marco geodésico. Tá? Então, se por acaso foi implantado um marco geodésico dentro de uma propriedade, não há restrição legal de você acessar esse marco geodésico. Como essas estações elas precisam de luz e de internet para funcionar, elas têm que estar em locais específicos para isso, que tem essa infraestrutura. Mas como o usuário também não precisa acessar ela, porque ele vai baixar os dados da internet, elas já podem ficar em locais mais de difícil acesso, mas de melhor recepção do sinal. Então, você tem dentro de uma universidade, né, em que num determinado prédio, você constrói o marco, conecta numa sala específica, ele recebe esse sinal, a antena vai até um determinado local onde está o equipamento ligado. Tá? Para a gente relembrar também, ó, a chapa desse pilar fica do lado. Por quê? Porque ele é um marco de centragem forçada. Ele tem um pino aqui, que a antena está rachada. Então, a placa ela fica apenas como um informativo, não mais como no VT ou como numa RN, onde você tem ali especificamente a posição da onde é aquela coordenada. Né? Esse é o equipamento. Os equipamentos diminuíram muito, como tudo que a gente tem. Eu não preciso mais de um computador ligado nele. Ele é um equipamento que eu conecto ele na luz, ele tem conexão à internet e todas essas estações elas são monitoradas de um único local, porque todos estão com conexão à internet. Eu não preciso monitorá-la localmente. Não preciso ter um cara aqui sentado do lado dela vendo se ela desligou ou não. Né? Se tem uma central de processamento que fica no Rio e ele monitora toda a rede. Claro, tem pessoas associadas, né, a essa. Né? Então, isso aqui está numa determinada universidade. Se a gente percebe que desligou o equipamento, não está recebendo sinal por algum motivo, a gente contacta essa pessoa vai lá e vê o que está acontecendo, mas ela não precisa ficar dedicada única e exclusivamente para isso. Né? Dessa forma, o usuário ele vai conseguir, usando um único equipamento, né, corrigir essa posição usando como ponto de coordenada conhecida e
observações nesse ponto de coordenada conhecido, o que é disponibilizado para essa rede ativa. Tudo bem? Tá? Então, aqui são os relatórios dessas estações, eles são um pouquinho diferentes daquele, né? Mas você acha também, ó, vamos pegar aqui, ó, 96131. 96131. Pesquisa. Ele achou, tá aqui, ó. Escola Superior de Tecnologia, Universidade Estadual do Amazonas, provavelmente. Olha aqui a foto dele, ó. E tem, deixa eu dar um zoom aqui. Todas as informações coordenadas, ela não é um RN, provavelmente não vai ser, porque não tem como nivelar isso aqui, né? Tem a construção, porque isso está tão alto, provavelmente para sair do efeito desse telhado que fica aqui. E aí todas as informações também dessa antena. Tá? A inscrição na chapa está lá, ó, SAT. Por que SAT? Começou chamando SAT, depois mudou para GPS. Né? Esse é o relatório com mais detalhe da estação, então estão as coordenadas, os equipamentos que são usados, qual é aquele equipamento, qual é o firmware daquele equipamento, da antena, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, para onde você contacta isso. Isso fica disponível no site, que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai abrir o site, vai ver, então está aqui, ó, RBMC, o que você quer da RBMC? Os dados em Hynix, os gráficos, os cartogramas, aqui então em 2018, estou querendo baixar, mas não basta que isso é uma figura, né? Dia 1 e assim por diante, você vai baixando o diário de cada uma dessas estações, tá? Das estações que foram implementadas. Né? Então aqui baixou, esses são os dados do código dessa estação aqui. Também é importante acompanhar, se eu não me engano, eu acho que tem, até botei aqui, tem um Twitter da RBMC, né? Porque ela passa informação. Imagina, você vai para o campo, você sabe que tem uma estação ali perto, você vai para o campo trabalhar, naquele dia a estação entrou em manutenção por algum motivo. Você perdeu todo o teu trabalho. Então é importante você acompanhar. Então você vai tendo algumas estações que tão inoperantes naquele momento, né? Ou por troca de equipamento, ou porque queimou a rede. Aqui na região norte acontece muito, né? Se queima, a estação queima, você mesmo às vezes com proteção, então é importante verificar o estado delas, tá? Então, também usando o Twitter da RBMC para isso, tá? Então, aqui é um exemplo, ó, isso aqui, a RBMC lançou nessa terça-feira, tem novas estações, então também informa quando tem nova estação ou quando tem alguma estação inoperante. Tá? Então, assim, disponibilidade. Ó, tá vendo? Ó, a estação RJCG, lá em Campos Goytacazes, encontra-se indisponível por motivo de obras de infraestrutura local. Tá? Outra questão é a rede gravimétrica, para a gente poder fechar. São as estações geodésicas que você tem informação sobre a aceleração da gravidade. Tá? Essa é a distribuição da rede, são informações pontuais, né? Então não é uma linha, são informações, são marcos, né? Pontos. Você tem lugares com mais densificação, principalmente aqui em Minas, por causa lá do vértice Chuá, que era o datum do SAD 69. Né? Também o relatório vai trazer, né, as informações agora, como ela é uma estação gravimétrica, dá informação da aceleração da gravidade aqui. Tá? Aqui é uma conconexão, então você tem essa estação aqui, ela é estação gravimétrica, ela é GPS e ela é RN. Se ela é estação gravimétrica, ela é GPS, ela é RN, ela tem todas as três componentes. Ela tem a componente planialtimétrica que está aqui, que veio do GPS geodésico, que é dado da estação GPS 90098, tá? Com todas as informações, como o dado altimétrico, ou seja, o dado a gente vai ver na altitude normal, a gente vai abrir ela atualmente aqui, e também a aceleração da gravidade. Vamos abrir essa aqui. Nossa, código grande. 89, eu vou pegar como RN, 9523U. É menorzinho, dá no mesmo. 9583U. 9583U. Eu não sei não.
Acho que é 23. 23? Foi, tá aqui, ó. E ela tá dentro até de uma estação meteorológica. Controle hidráulica. Deve ser alguma universidade, alguma coisa assim, a gente abre para ver. Vamos abrir aqui. Ó. O que que... Vamos ver. Ah, bom. Primeiro essa questão aqui, né? Ela é às 3. Tá lá no estado do Ceará. Tá aqui, ó, mas não diz aonde é especificamente. Tá? E ela é nivelamento mesmo. Deixa eu ver como é que ela estava no outro. Ó, aqui, ó. Ela era um ramal, então ela já não é mais um ramal, ela virou circuito. Então, eu tenho o sigma dela aqui, tá? Tenho o dado altimétrico, tenho o dado gravimétrico. Esse dado aqui, se eu dividir por isso aqui, eu vou chegar neste valor aqui, ó, porque isso aqui é a aceleração da gravidade com número potencial. Se eu tenho metros ao quadrado por segundo ao quadrado e eu dividir, deixa eu botar aqui voltar aqui para poder escrever. Deixa eu ativar aqui, peraí. Caneta, que cor que ela tá? Tá branca. Então, ó, se eu tenho, vou tentar escrever aqui, tá? Metro ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? E eu dividir isso por velocidade, né, que é metro, que é aceleração, desculpa, que é metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui divide, eu vou multiplicar invertido, né? Então eu tenho aqui o metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado sobre metro. Eu corto esse por esse, vai me sobrar metro. Então, voltando lá para aquele relatório, olha aqui. Isso está aqui em metro por segundo. Isso aqui é uma aceleração, mas está numa unidade que eu vou passar, né, para metro por segundo, que eu vou dividir aqui. Então, cadê a calculadora? Deixa eu ativar aqui a calculadora. Dois, 8,733 dividido por 0,0978070. Vou botar tudo, 58. Vezes. Não é isso mesmo, dividido. Deu 22. Ah, porque é a unidade aqui na transformação. Então, peraí. 218,733 dividido por ponto 123,978,07058. Peraí, que a unidade está trocada, então. Claro, João, claro. 218,733 dividido por 9,78. A aceleração é 9,07058. Né? 9 alguma coisa. Lembra que a gente estudava, né? Aceleração. Olha lá. 22,3637. Tá? Opa, sumiu aqui a calculadorinha. Então, o número potencial, claro, não é direto, porque você tem todos os ajustamentos da rede. Ele é uma informação que agora também é disponível, né, em que você tendo o número potencial e altitude, você também pode ter a gravidade, que é a aceleração da gravidade, que é o invertido. Então, se a gente pegar uma RN, vou fazer uma consulta rápida aqui no banco. Vou tirar essa rede aqui, vou tirar a linha para ver se ela acha. Então, peraí. Quadramento, RN. Vou pegar aqui para ver.
pesquisar. Vamos pegar uma aqui. Ela não tem gravidade, tá vendo? Mas se eu pegar isso aqui, deixa eu dar um zoom maior. Ela não tem gravidade aqui, ela não é uma estação gravimétrica, mas eu posso, a partir do número potencial, cadê a calculadora? Fazer isso. Ou seja, eu pegar lá o 8.030.722 dividido por 820.9788. Eu tenho um valor aproximado da aceleração da gravidade naquele ponto. Tá? Então, em tudo que é RN hoje, com o valor do número potencial, eu posso ter uma aproximação da aceleração da gravidade. Tá ok? Tem um relatório todo do IBGE falando sobre isso, é interessante. Depois, posso botar no link também depois lá na página para vocês, lá no Classroom. Tá? Então, essas informações elas se encontram no site do IBGE. Então, aqui dentro do site, ele mudou, mas a lógica é essa. Eu vou abrir aqui o site, porque ele mudou. Ele está com uma cara diferente, eu tenho que atualizar essas apresentações, essas aulas. Toda semana muda, né? Mas aqui ele mudou a cara mesmo, né? Então, o que mudou ali, você vem aqui em geociências, você tem posicionamento geodésico, as redes geodésicas, tá? E aí aqui ele vai abrir tudo aquilo que a gente viu, a rede altimétrica. Ele vai dizer o que é, se você tem um saiba mais aqui, ele também fala alguma FAQ, né? Cadê? Mudou, que tipo de superfície? Não, peraí. Calcula altitudes normais em vez das altitudes ortométricas. Ele explica aqui, então tem uma FAQ bem interessante. Tá? Você acessa a rede através do banco de dados ou da INDE. Tá? Você também pode fazer download aí a rede. Você não faz um download, você acessa a rede pelo banco, mas ele tem o cartograma da rede, né? Aquilo que a gente viu, onde é que tem a rede. Se eu voltar aqui para redes geodésicas também, outra. A gente vai ver isso tudo com mais detalhe na próxima aula. A rede mareográfica, mesma coisa. Então, ele vai mostrar o que é a rede, né? Um saiba mais que vai falando um pouquinho mais sobre a rede. Acessar o produto, ou seja, através do banco de dados geodésico. Tem o INDE, tem alguns relatórios, né? O download para as estações que a gente vai fazer. Não está abrindo. Depois a gente vai fazer o download também dessas estações. Né? Então, tanto o banco, aí é o mapa da rede como um todo, a rede altimétrica, a rede gravimétrica, mareográfica, a plana altimétrica e a RBMC, que é a rede plana altimétrica, só que é ativa. Tá? Esse aqui eu acho que é um mapa 5 milhões, se eu não me engano. Ele vai abrindo aqui. Vou voltar, depois a gente volta aqui para ver. Esse aqui estava com a rede, com o site antigo, mas era essa ideia do que tem, e a gente vai acessar esse banco. Tá? Esse banco, essa não mudou, então esse banco aqui é onde a gente vai ter visualização da rede, você pode ter as visualizações da rede ou pode fazer as pesquisas por estação, por município. Então você bota igual ficha, você põe um código da estação, você vai acessar. Quais são as estações que estão dentro de um município, dentro de um estado? Qual estação tem conexão? Dentro de um quadrado, por proximidade, por raio. Então, você faz essas formas de consulta. Né? Aqui é um exemplo. Ele lista aqui as estações que você fez a consulta. A gente vai exportar ela em Shape na próxima aula. A gente vai exportar ela em KNZ. A gente vai exportar ela em CSV. Para você poder, vou levar para o Google, vou levar para o meu QGIS, tem um projeto no QGIS, eu quero saber onde tem estação perto, mas eu quero ver ali, porque eu quero fazer um planejamento, quero desenhar uma poligonal, para ter ideia de onde vai ter coordenada, não importa. Você consegue fazer todas essas questões no teu planejamento, que a gente vai ver isso na próxima aula. Vamos ver o banco, vamos ver outras com detalhes RBMC e RMPG para baixar os dados. Vamos pegar esses dados do banco, vamos levar para o QGIS, vamos ver um planejamento
de um projeto, de uma determinada área, e a gente faz isso na prática. Tá ok? Que eu usei, né? É o site, esse eu tenho que atualizar, porque mudou o site todo, mas é o site do VGE, o site do Banco de Dados Geodésico e o Twitter da RBMC. Tá? Deixa eu ver se abriu o mapa. Abriu. Aqui é o mapa 5 milhões. Deixa eu ver se é. Oh, é para prender na parede, né? Você vê que tem a rede gravimétrica é bem densa. Se você for ver a rede gravimétrica mesmo, ela tem uma lógica de rede, né? Ela vai cobrindo, diferente da RN. A RN vai seguindo normalmente onde você tem rodovia, porque você precisa ir fazendo a linha, né? Que a gente vai ver isso nas próximas aulas no nivelamento. Já a gravimétrica, ela vai ocupando. Muitas vezes ela não é nem uma estação monumentada, construída, você nem constrói às vezes. Né? Isso aqui deve ser o de triangulação, isso aqui deve ser a RBMC, onde tem a RBMC. Tem que olhar aqui na legenda para ver, deixa eu ver aqui. Ó, o Rio tem bem denso a rede gravimétrica. Né? Ó, um marégrafo aqui. Cadê a legenda? Planimétrica, gravimétrica, é aqui. Ó. Aqui, ó. O triângulo preto é planimetria, o triângulo vermelho é altimetria, o azul é gravimetria mesmo. E a RBMC, é isso aí. Então, você tem uma ideia no estado do Mato Grosso do Sul, como é que é a rede. Você tem alguns buracos, repara. Se você for pensar até aqui de rede de nivelamento, se você tem um projeto aqui, você tem que sair da rede, ideal que você faça um circuito, você saia daqui, chegue onde você quer e volte e conecte numa outra. Né? Aqui ó, já está mais vazio, aqui você tem uma densidade um pouco melhor, mas tem gravimetria também. Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Não? Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vê o banco, vai acessar o banco, vai fazer as consultas, vai fazer a exportação, vai abrir no QGIS, tá? É bom, né, se vocês conseguissem fazer ali, eu estou mostrando, e vocês vão fazendo algumas atividades para vocês poderem ver se estão entendendo, alguma dúvida. Quem já tiver o QGIS também, legal, para a gente poder fazer essas simulações, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Alguma pergunta, alguma questão? Professor, eu tinha anotado aqui que próxima semana a gente não teria aula, que seria só a entrega do exercício 2. Que é 6 de setembro, né? Isso, 6 de Mas aí setembro. fica. Aí a próxima aula que o senhor diz é na outra semana, né? Isso, Tá. Olha aqui gravar.